Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, com alegria, celebramos o primeiro domingo da Quaresma, dia 21 de fevereiro. A liturgia nos convida, amados irmãos e irmãs, por meio da graça batismal, a suportar, a vencer todas as tentações, tendo em vista que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele quem vence por primeiro todo e qualquer tipo de tentação. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na quarta-feira dávamos início, então, na participação do mistério de Cristo. Mistério este, quaresmal, que nos remete aos 40 dias de Jesus no deserto, em vista de cumprir a sua missão pascal. Vivendo, portanto, este convite do primeiro domingo da Quaresma, olhando então para a liturgia deste domingo, somos chamados por graça e por nosso esforço a superar as tentações, convertendo-nos e crendo no Evangelho do Reino. Esta iniciativa salvífica é uma iniciativa de Deus em nossa vida. A ação salvífica pela qual Deus sepulta nas águas do dilúvio a soberba, a violência humana, estabelecendo um compromisso eterno com a recriação e a preservação da vida, prefigura a graça batismal. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, hoje, do livro do Gênesis, nos convida a refletir sobre o dilúvio. Então, esta realidade do dilúvio nos lembra a graça batismal, um Deus que recria a nossa vida, a nossa existência. Pelo batismo somos fortalecidos no combate contra o mal, quando participamos da graça alcançada por Cristo na ressurreição. Recebemos dele a força para viver no seguimento do Cristo inocente e crucificado. Nós precisamos viver este caminho. Assim, apesar de nossas fraquezas, podemos reconhecer a Deus como verdadeiro e amoroso em seus caminhos de salvação. O que São Marcos quer nos trazer, amados irmãos e irmãs, a partir do Evangelho que hoje nós ouvíamos? O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Fala sobre a tentação de Jesus. Diferente do evangelista São Mateus e São Lucas, São Marcos não se preocupa muito em dar detalhes sobre as tentações. No entanto, São Marcos deixa delinear e transparecer uma mensagem profunda. O Filho de Deus derrotou Satanás antes de iniciar
o ministério messiânico. E ele é, portanto, um israelita comprovado e provado. Por quê? Tudo isso porque Jesus se deixa conduzir pelo Espírito. O Espírito Santo é a força que conduz o Filho de Deus para o deserto, de modo que lá se opera a vontade do Pai e é garantido pela força do Pai o Espírito que atua tanto em Jesus. É este mesmo Espírito que dá força para ele vencer as tentações e assim procurar fazer a vontade do Pai. Que vontade é esta? Anunciar de forma incansável o Evangelho do Reino. Peçamos, portanto, ao Senhor, neste início de Quaresma, Quaresma que é para nós um caminho batismal de preparação para a Santa Páscoa, de conversão do coração, que possamos nos unir a Deus para vencer toda e qualquer tentação que se coloca diante de nós. Não somente por nosso esforço, e também não esperar que Deus vá nos tirar simplesmente, mas que possa haver comunhão de vontade, graça e esforço de nossa parte para que possamos superar toda e qualquer tentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.